Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um semestre. Vamos continuar então, dar continuidade às nossas aulas. Espero que vocês tenham passado bem essas férias, que vocês tenham descansado bastante. E vamos que a gente tem chão pela frente, a gente tem bastante coisa para falar na aula de hoje. Eu vou até tentar dividir ela em duas partes para não ficar tão grande, não ficar tão cansativa para vocês, tá? Hoje nosso tema é industrialização. Como a gente tinha parado na última aula em urbanização, eu tinha comentado com vocês que a próxima aula ia ser sobre industrialização. Na aula de hoje, a gente vai passar por o que é industrialização, a gente vai descobrir um pouquinho mais o que significa essa palavra, de onde ela surgiu, os tipos e setores da indústria que a gente tem, como a indústria funciona. A gente vai falar sobre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Não numa... Assim, eu vou passar por tudo isso porque é importante vocês saberem. A gente vai passar por uma parte da história, sim, mas eu vou tentar focar mais nas partes geopolíticas e geográficas da história. Depois a gente vai falar sobre os modelos de produção que surgiram a partir das revoluções industriais. A gente também vai falar um pouquinho depois, na segunda parte da aula, eu vou tentar dar uma divididinha para vocês, da industrialização nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, e a industrialização no Brasil. A história da industrialização no Brasil é bastante coisa, mas não assusta. Vamos que vamos começar, então. Industrialização. Primeira forma de organização da produção de bens, ela era feita por meio do artesanato. O artesão, ele era o dono dos meios de produção, ou seja, dos seus utensílios que ele usava para fazer o artesanato, para vender, e o capital que ele recebia também, né, que vem desses meios de produção. E tudo era tudo era produzido manualmente. Com o crescimento populacional, as expansões marítimas e do comércio, o artesão, ele perde esse poder sobre os seus meios de produção e ele passa a trabalhar para alguém que vai deter esses meios de produção. E aí que vai acontecer a manufatura, né? Que é essa primeira fase com máquinas caseiras, trabalhos manuais, porém agora feitos a um contratante. Tem um contratante, em primeiro lugar, que vai ter esses meios de produção, né? Vai ter a posse desses meios de produção, e agora não vai ser mais como artesão. Depois disso, vai surgir a máquina a vapor, né? Por conta do carvão, vai ter aquele boom de usar carvão nas coisas, e a máquina a vapor vai surgir e vai romper as revoluções industriais, e com elas a maquinofatura. O homem vai passar a trabalhar para e com a máquina. A gente vai ver ao longo do tempo como que vai ser essa relação do homem com a máquina. Então, é daí que a gente vai começar a entender a indústria. Vamos lá, então. A gente vai começar agora a falar sobre os tipos de indústria que a gente tem. A indústria, ela trabalha a partir da transformação de matéria-prima, né? E a gente pode dividi-la em determinados tipos. A gente não tem aqui uma ordem certa, mas a gente tem bens de produção ou de transformação, vocês vão achar por esses dois nomes, mas é bem mais comum vocês acharem por bens de produção. Dentro dos bens de produção são as indústrias que envolvem metalurgia e siderurgia, né? Então, aqui na região de Ribeirão Preto tem bastante coisa que envolve metalurgia e siderurgia. Essas indústrias, elas vão trabalhar transformando a matéria-prima em produto que vão ser utilizados, por exemplo, minérios de ferro para fazer aço ou ligas. Então, essas primeiras indústrias, elas vão trabalhar com a matéria-prima bruta para fazer um produto que vai ser um subproduto bruto que vai ser reutilizado para fazer outras coisas nas próximas indústrias. O próximo é bens de capital, que são indústrias que produzem para outras indústrias.
e vai ser produção de trator, máquina para corte de chapa, setor na venda de patentes, né? Então, o que sai dos meios de produção, que vai ser esse aço e as ligas, vai para as indústrias de bem de capital, que vão produzir esses tratores, máquinas de corte, etc, etc. Que aí vão para as próximas, né? Que vai para público ou vai para outros tipos de indústria. Tem as de bens de consumo, que é o consumo direto da população, e bens não duráveis, que são os produtos com prazo de validade, como a indústria de alimentos, né? Que a gente tem o exemplo mais forte. Tem outros tipos, mas esses são os mais importantes que eu achei para passar para vocês. Próximo vai ser os setores da indústria. Dentro dos setores da indústria, a gente vai ter as indústrias de base. Tem uma diferença entre tipos e setores, que tipo assim, os tipos vão explicar mais ou menos por cima o que são as indústrias e os setores vão explicar como que elas se dividem. As indústrias, tem as indústrias de base, que é a transformação de produtos primários em bens, que vão ser usados em setores avançados, por exemplo, siderúrgica, química e alimentos, como eu já tinha dito na primeira parte, né, que é bens, essa indústria de base, né? Indústrias de bens intermediários, que vai ter produção de bens com graus avançados de tecnologia, como, por exemplo, as indústrias de farmacêutica e ferramentas, que você vai precisar ter esse certo grau, né, para você conseguir fazer. E a indústria de bens avançados, que vão ser relacionadas às diversas etapas de planejamento, pesquisa e produção. Um exemplo que a gente tem é as indústrias automotivas, máquinas e eletrônicas, que são bens que vão precisar passar por várias etapas para serem construídos, e todas essas etapas vão ser com esse grande teor de pesquisa e de produção. Isso daqui foi sem querer. Então, vamos começar, então, dar uma passada pelas revoluções. Que a gente tem a primeira revolução, ela foi marcada pelo êxodo rural, né? Que vai marcar esse início dessa nova sociedade, como a gente já tinha dado uma estudadinha primeiro em urbanização, né? Que quando a gente começa a ver a urbanização, a gente vai vendo esse êxodo rural das pessoas para a cidade tendo um boom populacional, criando indústrias, né? A gente deu uma estudadinha por cima na primeira Revolução Industrial. Vai acontecer na Inglaterra no século XVIII, e as indústrias próximas às áreas, elas vão ser próximas às áreas de extração de matéria-prima pelo encarecimento do transporte. Então, vai acontecer delas serem próximas, por exemplo, das minas de carvão, de florestas, onde elas vão acontecer a extração da matéria-prima, né? Que seria madeira, etc, etc. Carvão, ele foi o principal combustível dessa revolução, né? E a organização do trabalho, ela passa a ser modificada pelo invento da máquina a vapor, que surgiu através do carvão. Que quando você queima o carvão, faz vapor e a máquina funciona. É o jeito que eu sei explicar como que a máquina a vapor funciona, tá, gente? E vai ocorrer, então, essa dinamização da indústria e a criação da variedade de produtos, assim como a divisão dos meios de produção. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa divisão de meios de produção na próxima Revolução Industrial, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? A primeira Revolução Industrial também, ela tem um negócio que é muito importante vocês entenderem, que é a criação desse pacto colonial, que é um conjunto de normas que as metrópoles impunham às suas colônias, porque nessa época a gente ainda está falando de uma Europa, de uma Inglaterra que contém muitas colônias nos outros países, em Portugal, Espanha, etc, etc. O conjunto de normas que as metrópoles vão impor às suas colônias, e essas leis elas tinham como objetivo principal fazer que as colônias só comprassem e vendessem produtos de sua metrópole. Ou seja, a colônia ela trabalhava na extração
pesada, né, dos bens brutos desses países que foram colonizados, mandava para a metrópole usava a extração para rodar a sua indústria e vendia o produto, né, que veio desse produto bruto de volta para a colônia. Então, era um círculo vicioso, onde a colônia só podia comprar da sua metrópole, mas também só podia vender para sua metrópole. E também vendia por um preço super mais barato, né? E comprava por um preço mais caro. Esse pacto colonial, ele pode ser visto só dessa forma mercantilizadora, mas ele também tem esse lado social, né? Porque, de certa forma, ele ainda continua vivo. Até hoje, quando a gente compactua, por exemplo, com leis e ações coletivas de grandes comércios que atingem diretamente a vida de comunidades indígenas, porque quando a gente fala no pacto colonial, a gente está falando de anos e anos e séculos de extração ilegal de bens e massacre a populações e comunidades indígenas em diversos países que foram colonizados. A gente não está falando de um pacto colonial que aconteceu de uma forma que as duas partes concordaram com esse pacto. Então, ele ainda persiste no dia de hoje quando, por exemplo, a gente tem os países que estão em desenvolvimento ou os países que eram conhecidos como terceiro mundo, né? Eles não conseguem se desenvolver numa velocidade tão rápida quanto os países já desenvolvidos, por conta de todo esse histórico de colonização, né? Então, primeiro passo para que de fato haja essa quebra desse pacto por parte das pessoas não indígenas, vamos deixar aberto, né? De pessoas não indígenas, começar, por exemplo, apoiando a causa indígena, estudando sobre ela, entendendo um pouco mais sobre ela. Mais para frente eu pretendo trazer um pouquinho mais para vocês sobre a causa indígena, tá? Explicar um pouquinho mais sobre a questão aqui no Brasil e também na América Latina, se for necessário, e cobrar dos nossos governantes ações práticas para a proteção das terras, como a gente tá vendo. Mês passado aconteceu aquela PL que estava tentando demarcar as terras e tomar, e de novo acontecer essa recolonização das terras que são indígenas. Então, até hoje, há meses, ou todo dia a gente vê como que ainda tem violência contra a população indígena, que são os povos originários, né? A gente pode trabalhar nessa parte de ações práticas para proteção com os governantes, boicote a grandes empresas que utilizam a distração ilegal, que a gente ainda tem muito, a gente vê muito isso acontecendo hoje em dia. Busquem saber de onde vocês estão usando os produtos que vocês estão usando, principalmente cosméticos que falam ser naturais. Eles são naturais, mas eles estão extraindo de forma legal. Da onde eles estão extraindo? Eles estão fazendo uma produção de replantio depois que eles estão fazendo essa extração. E o combate ao capitalismo selvagem e ao neoliberalismo, né? Que é a única forma de quebrar esse pacto colonial. Gente, eu não sei porquê, mas os mapas e as imagens que eu coloco sempre ficam todas borradas. Não sei se vocês perceberam no último slide. Eu tô tentando arrumar isso, mas eu não consigo. Enfim, só uma reclamação minha, de professora que não sabe mexer com a tecnologia. Vamos agora seguir para a segunda revolução industrial. Ela é marcada por esse processo de dinamização, né, que a gente já viu, que começou na primeira revolução do setor industrial pelas novas fontes de energia. No final do século XIX acontece essa segunda revolução industrial e ela vai pegar principalmente Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França. Desculpa, minha garganta tá meio ruim.
Desenvolvimento, a gente vai ver, então, desenvolvimento da rede de transporte muito grande, principalmente pelas redes ferroviárias, que a gente vai precisar, conforme a indústria vai crescendo, a gente precisa que os produtos dessa indústria rodem mais rápido. Então, por isso, as redes ferroviárias vão começar a crescer, porque é o primeiro tipo de transporte mais ágil, né? Porque a gente não vai poder ficar toda a vida levando tudo em cavalo e carroça. O petróleo, ele vai se dar como o principal combustível e vai acontecer essa diversificação do setor energético, que antes era comandado somente pelo carvão. Vai ter essa riqueza de fontes de energia que vai acelerar o processo de produção. Vai acontecer, então, surgimento de modelos de produção em massa, por exemplo, e o aparecimento de monopólios e oligopólios, domínio exclusivo de determinados nichos econômicos, assim como o acúmulo de produtos. Então, tá. A gente tem a descoberta do petróleo. Esse petróleo vai virar o principal combustível para a diversificação do setor energético. A partir disso, as empresas vão começar a expandir e criar os seus monopólios, onde só elas vão conseguir dominar certo território social, político, econômico, vamos colocar assim, mas principalmente territórios econômicos. A partir disso, vai se criar esse domínio exclusivo, né, por parte dessas empresas, e vão aparecer nichos econômicos, né, desses domínios exclusivos. E a partir disso, com esse boom da revolução, esse boom da indústria, a indústria crescendo cada vez mais rápido, porque é isso que a gente vai notar. Da primeira revolução para a quarta revolução industrial, a gente vai ver um acesso de informação e de velocidade extremamente rápido que a gente não tinha visto antes. Então, quanto mais velocidade a gente tem dentro da indústria, mais a gente não consegue controlar quantas coisas são produzidas. Então, a gente vai acabar tendo um acúmulo de produção que vai ser péssimo, porque isso vai causar mais para frente esqueci agora a palavra, desculpa. Algumas quebras de bolsa, por exemplo, porque a gente vai ver a quebra de 29, que é a mais forte, né? Vamos, então. Na terceira revolução industrial também, eu vou explicar um pouquinho mais os anos e o que caiu nela, mas é importante a gente saber essa parte em específico, que é uma parte importante para o Brasil. A gente tem esse autor que ele chama Milton Santos, eu não sei se vocês já estudaram sobre ele, se vocês conhecem o Milton Santos. Ele é um geógrafo muito famoso brasileiro que criou esse termo que é o meio técnico científico e informacional. Ele é extremamente importante para quando a gente fala sobre urbanização, quando a gente fala sobre industrialização, globalização principalmente. Ele tratava sobre esses temas e criou esse termo que é tão importante para a geografia brasileira. Para explicar o que significa esse termo meio grandinho, que é o meio técnico científico e informacional. Você precisa dividir e estudar cada palavrinha por si só. Então, vamos começar. Antes de ter o meio técnico, a gente vivia no meio natural, que era quando o processo de produção ainda estava no estágio inicial, como, por exemplo, o artesanato e o começo da manufatura. Manufatura e começo de maquinofatura, né? E aí a gente, depois disso, passa para o meio técnico, que é com a maquinofatura, de fato, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial. E por muito tempo a gente vai se manter nessa maquinofatura e nesse meio técnico. E os bens que antes eles eram só culturais, por causa desse meio natural, bem cultural, como que eu explico? Que são bens e meios que, por exemplo, o artesão fazia. Isso é considerado um meio e um bem cultural. Agora, eles vão passar a ser bens artificiais e mecanizados por conta da industrialização. Então, a gente agora já sabe o que era o meio natural e como que a gente entrou no meio técnico. E esse meio técnico que carrega esses bens artificiais e mecanizados. Com o avanço das técnicas científicas,
que a gente vai ver isso dentro das revoluções, e dessa tecnologia informacional, nosso meio passa, então, a se expandir. E, como o nome mesmo já diz, é visto como técnico, científico e informacional. A união, então, entre a ciência e a técnica, no sentido que os meios complementam e se relacionam. Então, o que antes a gente passava a ver só um meio natural, a gente tem um meio técnico, que foi esse meio bruto, de artificial e mecanizado. A gente passa a ver, então, a introdução científica e informacional dentro das nossas revoluções industriais, que vão levar a essa complementação e relacionamento entre a informação e a técnica. Então, é quando a gente vê, dentro da Revolução Industrial, o boom do desenvolvimento tecnológico. Dentro da nossa Revolução Industrial, a gente vai ver esse desenvolvimento das tecnologias e da ciência, né? Dinamização do processo de globalização, surgimento da internet. A comunicação agora, ela não envolve uma central de comunicação única, que, por exemplo, quando você precisava ligar para alguém, você tinha que ligar para uma central, essa central passava a sua ligação para essa casa, para essa empresa, e aí você fazia você tinha essa passagem, né? Você tinha que parar nesse meio para fazer essa comunicação entre dois pontos. Por exemplo, com cartas, etc, etc. Quando surge a internet, a gente para de ter esse meio central de conexão entre todos e vai acontecer essa conexão direta da primeira à segunda pessoa. E por causa disso, vai acontecer também uma proteção dessas comunicações, porque quando a gente tinha esse centro de comunicação entre os dois pontos, podia acontecer, por exemplo, desse centro cair. E aí os dois pontos ficavam completamente sem informação. Por exemplo, a gente tem... Isso foi muito dito por causa da Segunda Guerra, né? Porque se a gente tinha esse meio que fazia o repasse de informação, por exemplo, dos Estados Unidos para os soldados que estavam na guerra. Se a gente cai, se esse meio de conexão cai de alguma forma, porque não tem energia, porque o meio que fazia essa comunicação foi bombardeado, sei lá, a gente já não tem mais comunicação. Os dois lados já não podem mais conversar e trocar informação, entendeu? Então, por isso que é tão importante o advento da internet, né? Que agora a gente tem essa proteção das comunicações, que vai ser um alicerce, né? Para a revolução e para a industrialização. A gente vai ver, então, o avanço das telecomunicações, da informática e da robótica. Agora vamos para a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, que é a que está acontecendo agora. Século XXI, a última revolução, que foi a terceira, ela aconteceu no século XX, né? Pós Primeira Guerra Mundial, começo de Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver nela sistemas de fabricação virtuais e físicos que cooperam entre si de uma maneira flexível a nível global. Quem falou isso foi o Klaus Schwab, em 2016, numa conferência que estava acontecendo, e foi ele que trouxe esse termo, Indústria 4.0, e a ideia de o começo e de o advento de uma quarta revolução, porque antes a gente ainda era considerado na terceira. Então, a data da nossa quarta revolução começa em 2016, quando esse tema ele aparece, né, à luz e começa a ser usado, mas a gente pode falar que essa quarta revolução começou, por exemplo, na década de 2010, para a gente não ficar tão vago só em 2016. Que a gente percebe, né, esse crescimento da década passada para cá. Já é uma década passada. Vai ser uma década passada ano que vem, né? Porque a gente ainda não entrou na década de 20. Enfim,
eu vou longe quando eu começo a falar sobre outros assuntos. A gente vai ver, então, que não consiste somente em sistemas inteligentes e conectados, vai ser a fusão de tecnologias e interação por meios dos domínios físicos, digitais e biológicos, que ditam a diferença desta para outras revoluções. A gente vai ter velocidade, alcance e impactos sem precedentes. Produção em massa online em fábricas inteligentes. Vai ter essa primeira produção em massa, né? Online em fábricas inteligentes, ou seja, produção e controle onipresente. Então, a gente vai ver que, em lugar de ter pessoas fazendo essa produção, a gente vai ter agora máquinas. Então, vai acontecer, sim, uma pessoas vão começar a ser mandadas embora em massa, né? Porque o que antes eram feitas por pessoas, a gente tem, por exemplo, primeira e segunda revolução industrial, a gente tem essa divisão dos meios de produção, que uma pessoa, ela aprende a mexer só em uma coisinha. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, mas só para dar uma passada para vocês. E agora, nessa quarta revolução, a gente vai ver que agora são os robôs que estão tomando conta dessa produção. É sim mais seguro, mas, desculpa, muitas pessoas vão ser mandadas embora. A gente vê essa melhoria da produtividade, né? Eficiência e qualidade dos processos. A gente tem uma segurança melhor para os trabalhadores pela redução de empregos em locais perigosos. Porém, a alta dependência tecnológica e a denominada exclusão digital, que a gente já tinha visto dentro da globalização, né? Por isso, perda em massa de cargos. Porque, por um lado, é bom, porque a gente consegue tecnizar e proteger as pessoas, mas, por outro, essas pessoas vão perder esses cargos e vai acontecer essa exclusão digital muito grande, né? Que eu coloquei. Depois eu vou colocar no material de apoio para vocês melhor essas imagens, porque vocês não conseguiram ver absolutamente nada nas outras duas imagens que estavam horríveis. A gente vê aqui, então, 1784, mecanização dos processos através da energia hidráulica e a vapor. 1870, início de produção em massa. 1969, automação dos processos através de CLTs e introdução dos robôs. E hoje em dia, os processos autônomos, que são proporcionados por tecnologias cibernéticas, ou cibernéticas, como você quiser chamar. É uma brasileirada, né? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os meios de produção e eu vou explicar um pouquinho sobre a divisão do trabalho, né? Dentro dessas revoluções. Nesse cenário de transformações do processo produtivo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre os modelos de produção. Então, a gente tem, em primeiro lugar, o Taylorismo. Ele vai ser o estabelecimento de controle rígido sobre o trabalho, que vai acontecer que, segundo a terceira revolução industrial, que vai ser a divisão das etapas do processo produtivo, que resulta na alienação da classe proletária, e o trabalhador ele não vai possuir o conhecimento técnico sobre o que faz, somente cumpre ordens específicas na produção. Então, o Taylorismo ele vai estabelecer um controle rígido sobre o que está acontecendo dentro das indústrias e dentro das fábricas. Vai ter essa divisão das etapas do trabalho. Então, o trabalhador, ele vai aprender a fazer uma coisa só e vai continuar fazendo isso toda a sua vida dentro das empresas e das fábricas. E por conta disso, a gente vai ter esse termo que é do marxismo, e foi o Karl Marx que criou, né? E que falou muito sobre isso, que é a alienação da classe. Por que alienação? Quando você coloca o trabalhador para fazer um processo que ele vai continuar sendo a mesma coisa. A pessoa vai só apertar um parafuso, fazer um negócio que vai ser só isso. Vai ser essa rigidez de trabalho. A pessoa não sabe nem o que ela está fazendo, não sabe nem quais são os próximos passos que vão acontecer para surgir esse produto que ela está produzindo. Ou seja, ela está produzindo, ela não tem os meios de produção, só que ela está gerando capital,
para o dono da empresa e para o dono dos meios de produção, mas ela está completamente alienada do que ela está fazendo. E isso vai criar uma alienação dentro dessa classe proletária, dentro dessa classe trabalhadora. Isso vai criar também problemas seríssimos de saúde para os trabalhadores. Eu esqueci agora como que chama, mas são problemas de uma função só. Quando você faz uma função só, vai acabar, por exemplo, acarretando em problemas de pulso, porque a gente vai acabando gastando, né, as articulações. Próximo vai ser o Fordismo, que acho que é o que vocês mais escutam falar, né, por causa da empresa Ford, que era a empresa de carros, que a gente vai ver, então, peças intercambiáveis dentro desse modelo de produção. Vão ter técnicas de montagem que vem do Taylorismo, né, que vai ser o mesmo tipo de montagem. O automóvel, porém, a diferença é que o automóvel ele vai se deslocar nesse processo de produção e o trabalhador que é especializado vai ser uma especialização de um único movimento específico dentro do processo de produção. Ele vai trabalhar em conjunto com outros trabalhadores especializados em outras certas produções que juntas darão o produto final. Então, ou seja, por exemplo, na produção de carro, vai ter essa esteira que vai ser passada com o carro. A pessoa agora ela vai ter uma especialização específica sobre o que ela está fazendo, só que vai ter essa possibilidade de trabalhar com outros trabalhadores que vão saber as suas especializações específicas, dando o produto final. Porém, o que vai acontecer é uma crise de superprodução, como eu já tinha dito, que acontece, né, na terceira Revolução Industrial, nos Estados Unidos, que vai acarretar, não só isso, mas vai acarretar na queda da Bolsa de 1929, que é extremamente importante vocês saberem sobre essa quebra de Bolsa. Foi uma crise muito forte que teve nos Estados Unidos, que atingiu outros países que estão dentro desse ciclo de imperialismo, né, dos Estados Unidos, países que estão em desenvolvimento, países em emergência, quebrou muito o país, não só os Estados Unidos, ele em principal, mas outros países também que estavam dependendo dele. Próximo é o Toyotismo, que veio do Japão, e a gente tem esse just in time, just in time a gente pode traduzir como no tempo ou pronta entrega, né? Que também saiu, o Toyotismo veio da Toyota, né? Que era a marca de carros. A gente vai ver essa pronta entrega que visa o não desperdício e vai aumentar a produtividade e os lucros da empresa. Entrada da matéria-prima na quantidade exata, sistema flexível de núcleos que trabalham ao mesmo tempo em determinadas peças, diminuindo a possibilidade de erros e custos, qualidade e rapidez para melhor lucro, processo de descentralização da produção. Então, assim, se fosse para explicar o que é o toyotismo, é qualidade e rapidez para melhor lucro, porque vai chegar e não vai ter desperdício de peça, porque, como a gente viu, por exemplo, no Fordismo, teve esse acúmulo de peças que caiu numa quebra de bolsa, Tô esquecendo a palavra, eu acabei de falar para vocês e eu acabei de esquecer de novo a palavra que eu tinha falado. Esqueci completamente. Enfim, essa quebra de bolsa, eles viram o que aconteceram e começaram a melhorar os seus processos, né? Seus modelos. E por isso vai ter essa matéria-prima em quantidade exata que vai entrar, esse sistema flexível que vai trabalhar ao mesmo tempo com determinadas peças, que vai diminuir também a possibilidade de erros e custos, vai também começar a entrar o uso de robôs dentro da produção, e vai acontecer essa descentralização da produção, né? Porque a produção não vai ficar na mão de poucos, assim, vai ficar na mão de poucos, mas vai conseguir, tipo, desenvolver mais fácil. A próxima parte, a gente já vai entrar dentro de industrialização dos Estados Unidos, Japão, Europa e no Brasil. Eu vou deixar
para a próxima aula para explicar isso para vocês, porque senão vai ficar muito grande, porque eu já estou vendo aqui que está com uns 35 minutos de aula e é difícil se concentrar, então eu vou fazer essa divisão para vocês, até para a gente conseguir, né, dar uma absorvida no material que já foi passado. Então, por enquanto, a gente viu tipos, setores, modos de produção, como que a indústria funciona, e agora a gente vai ver como que a indústria funciona em si, dentro das territorialidades. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima parte da nossa aula. Até mais.